Convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor na carta de 1 João, capítulo de número 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Na sequência expositiva dessa carta que a equipe pastoral tem feita na igreja, aos domingos nós chegamos hoje a essa passagem que vai do verso 18 até o verso 26. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que transformou a nossa vida. E por meio dela, o Senhor tem nos alimentado, tem nos dado discernimento, tem nos edificado, Senhor. E pedimos ao Pai que o Senhor possa ministrar dessa palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não se preocupem, não vou pregar o tempo normal de uma pregação. Se você já estiver olhando o relógio, o culto está na hora de acabar, vou ser breve, então eu peço a sua atenção por mais alguns poucos minutos. O que nós temos numa passagem como essa, meus irmãos, nos faz lembrar de diversos opositores da igreja e do evangelho que um dia estiveram na igreja e depois não somente saíram da igreja, mas renegaram completamente a fé cristã e passaram a atacar a fé cristã. Nós temos uma lista de nomes, para ficar apenas em dois. Charles Darwin, ele era um homem religioso, lia a Bíblia, e ele elaborou então uma teoria, e a partir dessa teoria passou-se a questionar os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo ele, Deus não criou todas as coisas, e se Deus não criou, então não houve uma queda, e se não houve uma queda, não há pecado pelo qual nós precisamos ser redimidos, e não há então a promessa de um Messias, não há novos céus e nova terra, enfim, excluindo os 3 primeiros capítulos do Gênesis, acabou por completo qualquer resquício de cristianismo. Charles Darwin deu essa contribuição negativa para a humanidade a partir da sua teoria. Não que tudo que ele tenha dito não tenha valor, mas quando ele nega a criação divina, certamente ele deixou uma contribuição lamentável para a sociedade. E um dos seus discípulos mais famosos da atualidade, Richard Dawkins, também ele era anglicano, né? E da mesma maneira ele abandonou a tradição que ele recebeu, seja da família ou o que for, e hoje ele é um grande opositor do Deus da Bíblia e da palavra de Deus. São 2 exemplos do que nós poderíamos dizer que são verdadeiros anticristos. Porque o anticristo difere do falso mestre, do falso Cristo. O falso Cristo, ele se apresenta como sendo Jesus,
mas ele não nega a existência de Jesus. O anticristo, ele é totalmente contrário à pessoa de Jesus, à crença em Jesus e ao fato de que Jesus tenha sido o Filho de Deus. Na carta de 1 João, nessa passagem em particular, nós aprendemos sobre comunhão. E aprendemos nessa passagem que a comunhão da igreja precisa acontecer em harmonia com a verdade. Nós não podemos sacrificar a verdade em nome da comunhão. E há uma condição relacionada com a comunhão, que é quando a comunhão é indesejável. A passagem de hoje fala disso, quando não se deve desejar a comunhão, não se deve lamentar a perda da comunhão em alguns casos. E o caso em particular que nós temos aqui, tem a ver com alguns que eram desagregadores da comunhão e da doutrina da igreja, e que na comunidade para quem João escreveu, provocaram um grande cisma. Foi um momento difícil para aquela comunidade, quando eles viram gente que estava no meio deles, saindo do meio deles e passando a ter uma postura completamente adversa, como adversários da igreja de Cristo. E o apóstolo João nos surpreende, porque ele é conhecido, ele que foi o último dos apóstolos a escrever, e vivo no relato bíblico aqui, mas ele é conhecido como o apóstolo do amor, um homem amoroso. E ele tem uma conduta e uma postura que, numa passagem como essa, que nos surpreende. Como um homem cheio de amor pode ser ao mesmo tempo tão firme e tão enfático em combater esses que são anticristos na sua época e que continuam existindo nos nossos dias. Ele até começa amorosamente, como é característica dele, dizendo filhinhos, mas depois de assoprar ele morde com vontade, fazendo críticas duras a pessoas que ele chama, se nós pudéssemos colocar aqui em adjetivos, de anticristos, desertores, mentirosos, presunçosos, hereges e enganadores. Você já pensou que tipo de gente era essa aqui que ele teve que lidar? Anticristos exatamente porque mantinham essa mesma posição que vai ter aquele último personagem da história, o anticristo que um dia virá. Esses anticristos já são, vamos dizer, testemunhas precursoras da vinda do anticristo. Por isso eles são chamados aqui de anticristo. Tem a mesma aversão à pessoa de Jesus e questionam a pessoa dele como Deus, questionam a obra dele como sendo eficaz, ou questionam até mesmo o direito que Jesus tem de ser o Senhor das nossas vidas. Desertores porque eles saíram do nosso meio, saíram do meio da igreja e foram-se embora da comunidade. Mentirosos porque eles negavam aquilo que até então a palavra de Deus estava revelando sobre Jesus Cristo. Eles negavam que Jesus era o Cristo Messias, o Deus encarnado. E porque mentirosos, então, eles eram também aqui, são chamados aqui de hereges, por estarem questionando a revelação divina. Presunçosos porque eles se achavam que, mesmo tendo saído da igreja e abandonado a fé em Jesus Cristo, que eles tinham um relacionamento com Deus. A presunção era essa, de que eles tinham comunhão com o Pai, apesar de estarem negando o Filho. E todas as religiões no mundo fazem exatamente a mesma coisa. Presumem que têm um relacionamento com Deus, com Alá, com quem seja o Deus que eles creem, mas isso independente da pessoa de Jesus Cristo. Isso não é possível de acontecer. Calvino falava que as pessoas que assim creem e que pensam que relacionam-se com Deus e que, ainda que teçam os maiores elogios à sua divindade, nada mais tem do que um mero ídolo, que é uma criação ficcional na sua mente, porque Deus só pode ser conhecido através de Jesus Cristo, quando por Ele é revelado. E João ainda chama essas pessoas de enganadores, porque eles tinham a intenção não apenas de professar sua fé, mas de confundir a igreja da qual eles haviam saído. Meus irmãos, nós temos que, em relação a essa postura do anticristo e dos anticristos,
eles não estão restritos à época do Novo Testamento. Pelo contrário, o apóstolo aqui diz no versículo 18, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Entre a primeira vinda de Jesus e a sua volta, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas João já diz que mais do que os últimos dias, estamos vivendo a última hora dos últimos dias. E a presença de anticristos será uma constante nesse período. E como num trabalho de parto, cada vez mais vai se intensificar a presença de anticristos, a confusão doutrinária e a hostilidade do mundo contra a igreja, a hostilidade de religiões contra a igreja, de leis contra a igreja, o povo de Deus e a palavra de Deus. Então, se nós olharmos à volta com um pouco mais de atenção, nós vamos perceber que os anticristos estão à nossa volta, alguns no Congresso, propondo leis que são frontalmente contrárias à palavra de Deus. Você deve ter lembrado de alguma aí agora, não preciso citar aqui, não é verdade? Então, os anticristos estão aí, o pensamento anticristão está sendo disseminado, e nós temos então que estar atentos, e temos que tomar uma posição. Nesse caso aqui não dá para ser mineiro e ficar em cima do muro. Tem que se definir ou a favor de Cristo ou anticristo, ou a favor da doutrina que revela que Jesus é Deus, que Jesus se encarnou e que a nossa vida deve estar inteiramente subordinada à vontade do Senhor em todas as áreas da vida pessoal e da sociedade humana como um todo. Ou então, se não fizermos isso, já fazemos uma opção por uma postura anticristã. Então, que saibamos, queridos, que há essa tendência anticristã nos nossos dias e que a gente se posicione a esse respeito. Nós não precisamos atacar as pessoas que pensam diferente, nós não devemos fazer isso, na verdade, mas essa não é uma comunhão que nós desejamos. Uma comunhão com pensamento anticristão, uma comunhão com valores anticristãos, uma comunhão com pessoas que mesmo dentro da igreja, porque esses anticristos têm essa característica, eles não vêm do mundo atacar, não são ateus que vêm atacar, outras religiões que vêm atacar, é gente que sai de dentro da igreja e começa então a se posicionar contrariamente à fé cristã, e às vezes permanecendo ainda dentro da igreja. Nosso posicionamento não deve ser de comunhão com esses valores e com essas pessoas, pelo menos no que diz respeito àquilo que professam. João, quando escreve sua outra carta, ele diz que se alguém vem ter conosco e nos traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. 2 João, capítulo 1, versículo 10 e 11, e ele está se referindo à doutrina de Cristo, aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Então essa é uma condição para a comunhão da igreja. A comunhão da igreja precisa acontecer em harmonia com a verdade. E quando isso não é possível, essa comunhão não é desejável. E nós não temos que ter comunhão a qualquer preço e a qualquer custo. Temos que ser criteriosos nisso. Mas se por um lado, então, nós já sabemos, ainda que sucintamente, com quem nós não devemos ter comunhão, aqui também nesse texto nós somos encorajados a desenvolver a verdadeira comunhão, a cultivar a unidade essencial da igreja. E se você tivesse mais tempo, você ia perceber que enquanto João fala por 2 vezes daqueles que saíram do nosso meio, ele fala por 4 vezes da necessidade do crente de permanecer na doutrina, permanecer na comunidade e não fazer como esses que se apostataram. E como então, qual é a base para a perseverança do crente na palavra, ou a perseverança do crente na comunhão da igreja? Para ele não correr o risco de ser mais um dos que saem do nosso meio, especialmente quando a pressão é grande, porque, como vimos, esse período dos últimos dias é um período de intensificação da oposição à igreja, a Jesus e à fé cristã. E quando há oposição, quando há hostilidade, a vida não é nem um pouco fácil. Haja visto o que está acontecendo com os nossos irmãos que
estão lá nos países árabes, com grande perseguição, com grandes perdas pessoais, familiares, patrimoniais, por causa da oposição. Então, quando você está debaixo dessa pressão e desse calor todo, há uma tendência natural do ser humano de se acovardar, de não querer sofrer, de querer negociar. Como fazer para a gente não ser mais um desses que saem do meio da igreja e que abandonam o caminho do Senhor e até se voltam contra o Senhor? Daqui nesta passagem, no versículo 20, nós encontramos: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. O Espírito Santo, como a unção de Cristo na vida do crente que nasceu de novo, é a chave para nós perseverarmos na fé em Cristo e na comunidade da fé que é a igreja, porque o Espírito Santo é a unção que nos liga a Deus. Esse batismo faz com que nós tenhamos em nós a segunda pessoa da Trindade vivendo em nós, selando a nossa pessoa, sendo o penhor dentro de nós, assegurando que nós vamos chegar até o final. E é por isso que nós, presbiterianos, afirmamos que uma vez salvo, estamos salvos para sempre. João Calvino, ele afirma, a partir desse raciocínio, que aqui João fala não da constância do homem, mas da constância de Deus, cuja eleição tem que ser ratificada e confirmada. E para isso, nós recebemos a unção do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo mediante o novo nascimento é a garantia de que nós vamos estar ligados no Senhor para sempre. E ao mesmo tempo, neste versículo que lemos, no verso 20, nós vemos que essa unção nos dá discernimento. Essa unção, esse Espírito presente dentro de nós, nos dá condições de percebermos quando alguém vem com falsas doutrinas, ou às vezes vem com a doutrina verdadeira, mas com aplicações e implicações falsas. Você pode até afirmar que Jesus é Deus, que Ele se encarnou, mas de maneira prática viver sem dar a Jesus aquilo que lhe é devido, o governo da nossa vida. Isso é uma forma de negar a Jesus praticamente. E o Espírito Santo, ele vem nos guiar a toda a verdade para que a gente não proceda dessa maneira. E uma outra forma também que nós encontramos aqui para nós perseverarmos na nossa unidade como igreja, na comunhão da igreja e sem apostatarmos da fé, está no verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. A doutrina sobre Jesus, conforme a palavra de Deus, é aquilo que sustenta a nossa fé sob pressão, sob oposição, perseguição, dúvidas. É a palavra de Deus que vem nos dar essa segurança. Confessar Jesus como sendo Filho de Deus, encarnado, que tem direitos sobre a nossa vida como o nosso Senhor soberano. Nós vamos para o MV agora em Montes Claros de Goiás, dentro de algumas semanas. E nós temos que levar para aquela cidade a doutrina de Cristo, a doutrina completa de Cristo, não uma mera apresentação superficial do plano da salvação. O plano da salvação apresentado superficialmente gera decisões superficiais que não vai resultar em novo nascimento e em servos do Senhor. Temos que pregar a doutrina. Essa é uma mensagem que faz toda a diferença. E ao mesmo tempo nós não podemos ser tomados por uma postura raivosa, agressiva para defender essa doutrina. Nós temos que, ao mesmo tempo que cultivamos a ortodoxia, fugindo da heresia, nós temos que caminhar na humildade, porque a ortodoxia genuína nos ensina o quão miseráveis nós somos e o quão grande a graça e o amor de Deus. Então não há por que nós defendermos uma doutrina como essa, ou qualquer outra doutrina da Escritura Sagrada, com um sentimento de agressividade que não seja um sentimento de amor, um sentimento de humildade. Meus irmãos, a comunhão da igreja
precisa acontecer em harmonia com a verdade. Estamos vivendo tempos cada vez mais e progressivamente hostis à fé cristã. Vamos perceber cada vez mais a mentalidade anticristã e anticristo se levantando na nossa sociedade. E para que a gente persevere até o fim, nós temos que estar certos da nossa ligação com Deus através do Espírito Santo, buscarmos estar cheios desse Espírito, sob o controle desse Espírito e conhecermos a doutrina, a palavra de Deus, não só nos seus aspectos teóricos, mas nas suas implicações práticas, afirmando a doutrina e aplicando a doutrina na nossa vida prática. Esse é o ano da comunhão na nossa igreja. Você está sendo chamado, convocado pela palavra de Deus a corresponder ao chamado à comunhão que nós temos como igreja. Não seja você, não seja eu, não sejamos nós fatores de desagregação na nossa comunidade. Que naquilo que depender de você e de mim, nós vivamos em paz, em unidade, em comunhão, mas que a gente saiba também a hora de, por amor a Deus e a sua palavra, não termos comunhão com aqueles que não professam a nossa fé. Podemos ser misericordiosos e amorosos com essas pessoas, mas nós não comungaremos com elas, nem das suas crenças e nem do seu estilo de vida. Que assim, meus irmãos, a gente possa dar a devida honra a Jesus. Amém, queridos? Conjunto Amor Maior.